Outra manifestação disso daí é o fato de que os jornais, isso daqui deve ter sido fonte de muita confusão para muita gente, os jornais que representam o grande capital, né, os jornais, as redes de televisão e tudo mais, no primeiro turno, e durante todo o período preparatório da campanha eleitoral, eles atacaram duramente o Bolsonaro. Agora, eles adotaram uma atitude blasé, né? Bom, Lula fez isso, Bolsonaro fez aquilo, aquele discurso de que o Bolsonaro é o demônio do apocalipse desapareceu da imprensa, curiosamente. Agora, Bolsonaro, ex-presidente, Lula, há críticas ao Bolsonaro, há críticas ao Lula, como se ele, né, tudo tivesse se transformado assim numa conversa, num salão, né? O que você acha do Bolsonaro? O negócio da Damares é muito ruim, tal, mas o Lula também, qual é a política econômica dele? Tal, ninguém sabe. Essa atitude, né, estranha revela que todo esse setor da burguesia passou-se para o bolsonarismo. Ou, se não se passou para o bolsonarismo, digamos assim, integralmente, faz parte do grupo bolsonarista, eles estão a favor da vitória do Bolsonaro. Isso daí talvez seja o elemento mais complexo da análise da própria eleição, né? Nós aqui, nas últimas 2 semanas e meia, 3 semanas da eleição, nós falamos que o panorama estava muito difícil de entender, né? Porque não ficava claro o que a burguesia estava fazendo exatamente. Quando nós falamos burguesia, nós estamos falando de um setor específico da burguesia, nós estamos falando do setor de cima, os grandes capitalistas, os grandes agentes do mercado financeiro, os bancos, o imperialismo e tudo mais. Eles apresentavam aquelas pesquisas inverossímeis, né? Por exemplo, o Bolsonaro soltou 50 bilhões de reais na economia. A pesquisa não mexeu 1 milímetro. Então você olhava isso aí e falava, mas como é possível isso aí? Então ficou muito evidente, e isso daí desnorteou muita gente, dava a impressão de que os grandes capitalistas estavam apoiando Lula, porque não havia uma terceira alternativa. Mas a verdade, né, e essa situação só pode ser entendida assim, é que o que a burguesia queria era viabilizar essa alternativa. E ela foi até o limite, né? Quando ela percebeu, né, 2 ou 3 semanas antes da eleição, que isso não seria possível, nós temos que explicar por que eles entenderam que não seria possível, eles trataram de diminuir, né, o ímpeto da onda bolsonarista, que eles já sabiam, desde o começo da eleição, que seria muito forte. Eles tentaram diminuir o ímpeto. Quando eles perceberam, né, que a terceira via era inviável, eles procuraram diminuir a vantagem do bolsonarismo na eleição. Daí o pretenso apoio ao Lula. Daí também a fraude nas pesquisas. Eu vi muita gente de esquerda falando, tentando explicar o erro das pesquisas. Vamos ter claro, não tem erro nenhum, né? A esquerda brasileira dos dias de hoje é um bicho curioso, porque eles realmente acreditam que pesquisas controladas pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, são uma coisa honesta. É inacreditável isso daí. E não um instrumento de manipulação eleitoral. Obviamente foi uma manipulação eleitoral e foi uma fraude das pesquisas. Ninguém erra por 15 pontos de diferença, né? Esse erro aí ou é proposital, ou então o Instituto de Pesquisa tem que fechar as portas, né? Eu estava até comentando que nós estávamos numa conversa e nós notamos o seguinte, que na pesquisa eleitoral não aparece mais o Ibope, que é o famigerado Instituto de Pesquisa que manipulava os dados de pesquisa, sempre manipulou em todas as eleições. É uma verdadeira máfia. E eles criaram
um outro instituto de pesquisa que saiu de dentro do IBOP, que é esse IPEC. Né? São essas coisas que você vê acontecer, mas não sabe por que fizeram. Por que fizeram? Porque com esse erro, entre aspas, o Instituto fica totalmente desmoralizado. Então, o IBOP, que é a marca principal, foi preservado, porque ele tem muitas pesquisas de cunho comercial. Você imagina, você contrata o Instituto de Pesquisa para fazer a pesquisa sobre o seu produto, a sua marca, a sua empresa. E você vê o Instituto de Pesquisa errar por 10 pontos a eleição presidencial. É uma desmoralização. Por isso que dividiram. Né? Quer dizer, a partir de agora, o Instituto Eleitoral é um barco no meio da tempestade. O outro continua a sua vida de sempre. No Datafolha aconteceu uma coisa parecida com isso. Eles demitiram toda a equipe dirigente do Datafolha e colocaram outra equipe. Né? Lógico, nós não estamos dentro da Folha, essas coisas são difíceis de você pegar. Mas foi feito por isso. O velho pessoal, eles iam chegar na hora e falar, nós vamos mudar aqui que o Lula está 15 pontos na frente do Bolsonaro. Mesmo o antigo, que já era um manipulador, ia falar, olha, precisa me desculpar, mas eu não vou comprometer meu nome nisso daí, não. Então eles trocaram a equipe do Datafolha. Quer dizer, não foi nenhum erro. Foi uma política deliberada. Né? E a política deliberada, e aí a esquerda tem dificuldade de analisar isso, porque, digamos assim, isso foi feito contra o Bolsonaro, principalmente. Então, você está fazendo uma denúncia que, teoricamente, favoreceria o bolsonarismo. Mas não é assim, né? Porque a denúncia e o esclarecimento é importante. Eles fizeram isso para evitar que o Bolsonaro ganhasse a eleição no primeiro turno de lavada. Eles fizeram uma enorme campanha, colocaram aí o Alexandre de Moraes, colocaram as pesquisas, colocaram tudo. Bom, qual que foi o efeito dessas pesquisas na campanha do Lula? Isso aí adormeceu a campanha do Lula. Tanto que agora, nós já vamos falar disso aí, há uma guinada na campanha. Uma guinada, eu diria assim, de quase 180 graus.